Olá, já vou chamar a Cleire então, enquanto vocês vão chegando aí. Sejam bem-vindos. Olá! Oi, Seja bem-vinda também. obrigada. Tá me ouvindo bem? Meu áudio também tá legal? Vocês conseguem ouvir direitinho por aí? Eu consigo te ouvir bem. Ah, por aqui também tá bem tranquilo. Ai, quem estiver ouvindo aí, gente, fala se o nosso áudio tá legal, Boa se vocês noite. estão ouvindo. Estão se chegando. Sejam bem-vindos ao programa Florescer. Sim, sim, já ajustar minha luz aqui. Ah, Tá já, tudo ok. Então tá já todo está mundo falando tá tudo ouvindo, ok. vendo, tá tudo certo. Sejam bem-vindos, gente, a mais uma live do nosso programa Florescer. Mais uma vez, eu e a Cleile aqui juntas, nesse Sim, sim. debate eterno sobre o feminino. Fora os debates que a gente tem no programa, Fora os internos. fora os internos, os que a gente tem de vez em quando entre nós, né? Fala, olha isso e olha aquilo. E vamos Mas tem que conversando ser. sempre sobre isso, né? Sim. Mas que Nossa, bom que tem essa inquietação, né? Que bom. sim, sim, isso é um sinal de que tem muita coisa para falar, muita coisa para discutir. É, Sempre. Inclusive, a maior dificuldade minha e da Cleire sempre é essa. Será que vai dar tempo? Será que a gente vai falar tudo isso? exatamente. Aí a gente fica assim, nossa, não, Ana, vamos parar porque isso daqui não vai caber, porque tá muita coisa. E aí chega aqui e a gente faz outra coisa fora do script, tá tudo certo. Exatamente. Tem um script, a gente escreve, coloca tópico, não sei o que. Aí na hora de vamos fazer a live, aí vira para outro lugar, para outro rumo. Exatamente. E a gente acaba falando daquilo que a gente pensou e mais outras coisas. Sempre. Pessoal, hoje a nossa live, né? Eu e a Cleide pensamos um pouco como falar desse Outubro Rosa, encerrar esse Outubro Rosa, mas também tentar trazer um pouco novo, né? Um olhar novo durante essa discussão que está sendo feita aí ao longo de todo o mês. E a nossa proposta hoje é conversar um pouquinho com vocês e vocês fiquem à vontade aí para interagir também nesse bate-papo. A nossa ideia era falar um pouco sobre essa mulher, sobre esse corpo, sobre a sexualidade, pensarmos um pouco no pré-diagnóstico, né? Assim, a nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre essa mulher, sobre essas mulheres, na verdade, não só essas mulheres, também esses homens, né? Mas em específico essa mulher e esse lugar desse corpo, né? E Sim. daí pensar no diagnóstico do câncer de mama. Uhum. E pensar nessa prevenção também, nesse tocar-se, né? Que é imprescindível Sim, o autoexame com frequência, embora ele seja mais lembrado em outubro, né? Ele tem que ser feito com frequência, não só em outubro. Porque claro, em outubro ele é muito lembrado, ele é muito falado, ele é ensinado, mas em outros tempos também tem que ter o autoexame, né? A gente vai falar um pouquinho disso, né? Desse se tocar. esse se tocar. E aí, para a gente começar a conversar, acho que a gente pode ir conversando aos pouquinhos, né, Cleire? Sim, E o vamos falar pessoal do vai florescer chegando? enquanto um pouquinho de gente chega? Não sei. Vamos. Que é sempre bom falar um pouquinho do florescer, né? Gente, o Florescer é a nossa casa, Sim. é no nosso lugar. Para quem ainda
nos conhece, mas não nos conhece talvez tão de perto. O Florescer é um programa de capacitação, atendimento, supervisão e estudos em gênero e sexualidade. A água é sempre a nossa canequinha da água. Não pode faltar nas lives. Olha, eu vou dizer que eu e a Claire, na última semana, a gente tá numa sincronia que nós estamos assustadas. Não tá, a Sim, gente não tá conseguindo explicar o que tá acontecendo. vamos Mas levar vamos para lá. análise. Vamos, em algum momento isso vai chegar lá. Então, galera. E aí é esse programa que tem, né, como ideia esses debates também, né? A nossa ideia é falar um pouco sobre isso e nos capacitar para falarmos disso também, né? Não é para falar de qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, hoje o Florescer é composto por mim, pela Cleire, a Jéssica Siqueira, a Jéssica Rezende, somos as psicólogas, e coordenado pela Carol e pelo Marcelo, que estão por aí no nosso bate-papo aí. E aí a nossa ideia é essa, né? O programa tem vários eventos, várias atividades. Ontem nós tivemos um debate maravilhoso que a Jéssica Rezende conduziu. E sempre estamos tendo várias atividades. Estamos com grupos de estudos, vários grupos de estudos. Todo semestre nós temos novidade aí, várias lives. Tem muita coisa sempre preparada aqui para frente também. Logo vai começar. Agora em novembro também tem quase que um circuito aí, né? Nos preparar das meninas para um próximo evento. Enfim, temos muitas coisas. A gente está sempre tentando nos formar para levar o melhor, né? Para tentar dar qualidade, de fato, a esse serviço. Sim, sim. Sempre tá no Instagram, né? Todos esses eventos a gente sempre coloca lá, sempre coloca conteúdo também. Então, quem ainda não segue, siga, por favor. Isso. Então vamos conversar? Vamos. Porque senão a gente não vai falar nada. Nossa casa. E aí, Cleire, né? Dessas conversas nossas aí dos últimos tempos, nós estivemos pensando em falar sobre esse pré-diagnóstico, né? Sobre esse momento do tocar. O Florescer teve, durante as semanas, aí, uma série de textos, né, da Carol, falando um pouco sobre isso. Tem textos antigos também que já falavam sobre o câncer de mama feminino e masculino. E aí a gente queria começar por aí, né? Começar por esse lugar. Sim, sim. Essa conscientização, né? De que quanto mais a gente conversar sobre, quanto mais informação a gente difundir, quanto mais a gente debater isso, mais as pessoas conhecerem, mais pessoas vão fazer o autoexame, tanto homens quanto mulheres. Homens também podem fazer. Inclusive nós, Devem. exato, tem um vídeo lá agora no Florescer, que inclusive é com o homem. É feito o autoexame de mamas em um homem. Depois vocês dão uma passadinha, dão uma olhadinha lá, porque ensina direitinho como que faz, como é que toca, os movimentos, tudo certinho. Então, assim, aquele autoexame lá serve para ambos, homem, mulher, todo mundo pode fazer. Então, assim, Sim. homens. Então, se tem mulher ouvindo, fala para quem você conhece, que é homem, fala, olha, também pode fazer autoexame, tá? Agora, mulheres também façam o autoexame, é importante. É importante, importante você se tocar, você verificar se tem alguma coisa diferente. Lá no vídeo explica tudo direitinho, o que que está se passando lá. Sim, a gente tentou, né, achar alguma coisa que pudesse ilustrar também a nossa fala hoje, e o vídeo entra nesse lugar, assim. E aí o vídeo trouxe muita coisa junto que a gente gostaria de falar, acho que foi um achado bem bacana, assim, porque dá pra gente pensar muito através dele. Mas, de fato, gente, câncer de mama em homens, né, são mais raros, né, acontecem Sim, com menor frequência, mas eles existem, né? exato. Eles sim, eles existem.
Sim, e aí o que é mais difícil é justamente esse o ponto, né? O que acontece? Quando a Cleide está dizendo aqui da importância, né, do autoexame, para além do outubro, é, porque a ideia é que através desse autoexame, né, a gente possa detectar alguma coisa e aí, se for de fato, descobrir isso num grau iniciante, né? Então a ideia é essa. O câncer de mama tem tratamento, então, quanto mais cedo, quanto mais precoce ele ser descoberto, melhor vai ser, né? Dentro das possibilidades, melhor vai ser, porque dá uma possibilidade de maior tratamento, de melhor cuidado com essa mulher. E, inclusive, de um tratamento menos agressivo, né? Quanto mais esse câncer, né, estiver avançado, mais agressivo vai ser o tratamento, mais agressivo vai ser todo o processo ali, né, do diagnóstico, do pós-diagnóstico. Então, de fato, o autoexame tem essa importância. E o problema com os homens é que isso passa ainda mais despercebido por eles. E aí, quando detectado, na maior parte das vezes ele já está mais avançado. Exato. E lembrando que Carol colocou algumas informações lá no Florescer ao longo da semana, e é o segundo câncer mais frequente no mundo, é o de mama. Sim, sim. Então, assim, tem uma certa frequência. Então, é bom que isso seja lembrado, que isso seja tocado, que isso seja falado e que, bom, tem tratamento, gente. Tem sim. Acho que o mês de outubro, né, ele vem tentar trazer uma maior viabilidade, né? Enfim, ele vai tentar. As campanhas, elas têm esse lugar, na verdade, né? Só que, de fato, o problema é se a gente também fica nela, né? Se a gente para nela, né? Então, é alguma coisa. E aí, o que acontece, né? O que vai. Nós começamos a dizer disso. E aí, pensando nisso, por que que é no outubro, né? Por que que no outubro essas campanhas acontecem? Por que que é nesse momento que a gente para falar desse câncer de mama? E falar do câncer de mama é falar da mama e é falar de um corpo, né? Exatamente. Então, é aí que a nossa história começa a criar um corpo, falando sobre o corpo. Por que que Isso. esse corpo tem que ser tocado só uma vez por mês, um mês por ano? E olhe Né? lá, Onde tem uma né? permissão para ser tocado. Porque tem uma campanha que tem uma repercussão na mídia que diz se toque. Né? Então tem uma autorização para esse corpo ser tocado nesse momento. Exato. E antes, né, ninguém fala de tocar o corpo de forma nenhuma. Esse corpo que praticamente, se não for em termos estéticos, não é lembrado. Ana, congelou um pouquinho. Sim. Claro, tô aqui. Tudo certo. Sim. Esse E corpo aí, pode falar. que esse corpo, né, olhando, porque a gente lendo, né, nesses dias todos aqui preparando a live, eu me deparei com duas coisas diferentes, né? O corpo no olhar da medicina e o corpo no olhar da psicanálise, né? Que são duas coisas diferentes, né? Que são duas Sim. vertentes que trabalham o corpo aí. Eu tava só olhando aqui para trás, o Lauro comentando que ele conhece 2 homens que tiveram câncer de mama, né? Tipo, olha, 2 homens no mesmo ciclo. Né? Na época eu atendi no programa de mastologia do HC e eu atendi 2 homens, mas eu fiquei lá há anos e eu tive contato com 2 homens. Então, Menos 2 contatos no frequente, mesmo né? ciclo é bem menos frequente. Mas aí, tá vendo? Temos provas aí do que Assim, nós estamos ó, já falando. tem alguém na live que conhece homens, então homens se atentem para isso. É E importante que vocês aí, façam autoexame também, hein? Cleire, você trazendo o olhar da medicina e o olhar da psicanálise, né? Eu e a Cleire Isso. somos da psicanálise, então nós vamos, para quem ainda não nos conhece, a gente não se apresentou no início. Quem está tão à vontade na nossa casa que a gente segue assim. É. Mas para quem ainda não nos conhece, nós somos psicanalistas, né? Quem não nos acompanha já pode acompanhar as duas. E nós vamos falar desse lugar. Então, nós temos essa troca dentro da psicanálise, e aí
Não dá pra gente não falar de onde nós estamos. E aí, de fato, né, Freire, assim, o corpo visto pela medicina, né? Vamos começar pela medicina que a gente começa anterior, né? Sim, Vamos lá atrás um pouquinho, falar sobre isso. É um corpo totalmente diferente do corpo que a psicanálise dá lugar, do corpo que a psicanálise nomeia, né? Que ela forma, enfim. E aí, falando desse corpo na medicina, o lugar que ele se dá. Eu não consigo, né? Porque eu falei, tô medicina, eu parei porque eu lembrei de quanto que esse corpo já falava, né? E pensando no Freud, através desse corpo que começa. Então, eu não consegui falar sobre a medicina, eu coloquei a psicanálise de novo na história. Já era. ai, gente. Mas isso, esse corpo começa, os estudos começam através desse corpo. Sim, lembrando que Freud também era médico, né? Então, o primeiro olhar de Freud era pela medicina, Era pela era medicina. do corpo ali, do exame, da coisa física. Se tem algo ali que não está em consonância, que não está funcionando bem, que está com algum desvio, algo que precisa ser tratado, necessariamente para a medicina ela vai procurar alguma causa que esteja também no corpo. Do Então, patológico, né? exatamente. Então, os estudos, elas vão fazer exames e etc. Então, ele vai ver, a medicina vai procurar por esse ângulo. Olha, se está aqui, o coração não está funcionando bem, vamos fazer exames nesse coração. É claro que é um exemplo bem por alto, né? Para que a gente possa detectar o que está acontecendo com ele, o que pode ser feito e etc. Por esse coração, né? E aí, lembrando, Cleide, você começou a falar desse corpo e eu lembrei, antes, né? A gente que gosta de falar de história, antes a mulher era vista, esse corpo feminino era visto como o oposto do masculino, no sentido de que era o corpo masculino invertido, Isso. né? Eram os órgãos invertidos. E aí você pensa, né? Essas mulheres eram abertas, né? Quando elas eram para estudar. O corpo dessas mulheres, o corpo feminino, ele era aberto para ser estudado. E mesmo assim, né, se era dito de que era um corpo invertido. Então, assim, era o ovário correspondente ao testículo, né? Enfim, tinha toda essa correspondência de que, na verdade, e aí a mulher, por conta disso, ela também era inferior a esse homem, porque ela tinha esses órgãos todos para dentro, Isso, era um né? homem Então, a invertido, inferioridade de depois é um corpo homem começa. incompleto, né? Durante a Sim. história durante a história, né, que o corpo feminino e a mulher foi muito mais estudado do que o masculino. Então, tem-se muito mais escritas, muito mais estudos nesse sentido, né? Então, tem por várias vezes já houve só um sexo, depois a mulher era Era o sexo complementar, neutro. depois a mulher era o oposto. Então, assim, houve várias fases na história que o corpo da Sim. mulher já foi várias coisas diferentes, né? E aí a gente está trazendo essa parte da história para nós irmos pensar na construção desse corpo, né? Até esse corpo chegar. Então, esse corpo já foi um corpo de um sexo único, né? Então, ele já foi inferior porque ele não demonstrava o mesmo que o outro, né? Então, alguma coisa aconteceu de errado que esses órgãos estavam para dentro. Então, essa mulher tem que ser inferior a esse homem. E aí depois vem de uma completude, vem caminhando até chegar no corpo sagrado, né, no corpo santo, que é essa mulher que vai ficar dentro de casa, que é a dona do lar, né, que aí já é a mulher e aí, enfim, né, com toda também né, a influência, né, do cristianismo também, não deixa de passar por isso, que até dentro do cristianismo o corpo feminino vai passando pelas suas questões, né, e aí se a gente começa a pensar no lugar da mulher, no lugar desse corpo da mulher ao longo da história, Ah, teve a a Revolução gente vai Francesa também, entendendo. Ana. Foi um fato Era, que eu ia falar histórico. agora. Foi um fato histórico que puxou bastante as mulheres, né? Que as mulheres estavam querendo sair também, fala igualdade, liberdade, fraternidade, as mulheres, uhul, vamos nessa. Aí elas foram barradas, fala, pera, quem é que vai ficar em casa cuidando das crianças? Pera aí, como é que nós teremos crianças se vocês não ficarem lá para cuidar delas?
Quem é que vai cuidar? Quem é que vai gestar? Peraí, mas vocês não podem, vocês têm que ficar em casa. Então, na Revolução Francesa ali, e eu já falei dessa autora em outras lives, mas volto a falar novamente, a Badinter vai ter um livro maravilhoso sobre isso, que é sobre o mito do amor materno, e ela vai explicar direitinho aí essa construção desse mito, desse amor materno, que nós não vamos abordar hoje, que eu já falo, eu e a Carol falamos em outra live bem. Tem outra live, gente. Vocês podem procurar que tem Tem, outra live sobre isso. tem outra live que fala mais detalhadamente sobre isso, mas só falando desse momento aqui para chegar no século XIX, onde houve a medicalização do corpo feminino muito grande. Nunca. Sim. Aí se estudou muito sobre o sexo, se estudou muito sobre sexualidade e muito mais entre as mulheres. Aí começaram a querer diferenciar os sexos, estudando para saber qual é a diferença, o que, que é que tem um que não tem outro, por que, que um faltou e o outro passou, coisas desse tipo, né? Então, assim, e tinha uma certa vontade de ter uma normalização desse corpo, porque esse corpo foi visto como portador de excessos. Esse corpo que eu tô falando é o corpo feminino, tá? Uhum. Então, tô marcando aqui esse corpo feminino que é portador de excessos, portador de uma sexualidade que às vezes exacerbava. Então, sexualidade feminina salvo para a procriação e o casamento é Apenas. proibido, não pode. Então, não pode também tocar no corpo. Da onde que vem essa história de que não pode tocar no corpo, né? Por que que a gente está fazendo essa volta histórica? Para achar esse lugar, né? Achar essa construção de onde que foi que não se pode tocar no corpo. O corpo feminino não pode ser tocado. Então, essa sexualidade, sem ser para procriação, nem pensar. Clene, pensando, né, que essas mulheres também antigamente, quando iam aos médicos, elas apontavam para o próprio corpo onde doía. Elas não podiam nem ser tocadas, né? Assim, nem para passar por um exame era permitido isso. Então, assim, gente, a história é uma construção, né? Nós chegamos hoje através de muito do que se foi vivido. E aí, quando a gente pensava, né? Vamos falar o quê sobre o Outubro Rosa, né? Tipo, sobre sexualidade, autoestima. E aí nós falávamos, peraí, vamos falar então do corpo, né? Do lugar desse corpo que não poderia ser tocado. Por que que as mulheres, sabendo que através de um autoexame, que é feito de uma maneira muito simples, né? Sozinha dentro de casa, ela não precisa de muita coisa para fazer esse exame, né? De um toque, de fato, apenas de um toque para que isso seja realizado, que ela possa sentir e conhecer esse corpo. E aí é a questão, né? Se a mulher se toca, ela vai começar a conhecer esse corpo. Ela vai começar a identificar algo nesse corpo. E aí nós estamos falando um pouco dessa parte histórica para dizer que isso não nos foi ensinado. Isso não nos foi permitido, isso não foi autorizado. Desde lá de trás, desde quando esse lugar, esse corpo não tinha um lugar, não tinha algo que fosse seu, ele era sempre comparado ao do masculino, né? Então era investido em relação ao masculino, ele era incompleto em relação ao masculino, ele tinha que ocupar um espaço privado enquanto o masculino ocupava o espaço público. Então sempre existe uma comparação com o referencial do masculino. Não é esse o corpo feminino e ele tem a sua algo que seja dele. Não, ele tem algo dele comparado ao que já existia, que é o masculino, né? E isso aí, bíblico, inclusive. Inclusive, isso desde do início. E aí, pensando, né, nesse trajeto, nós pensamos nisso, né? De que não há essa permissão para essa manipulação. Então, imagina, nós íamos aos médicos, enfim, né? A Kelly disse no início sobre a questão do alguma coisa estava ruim, vamos procurar nesse corpo, né? Então chegava nesse médico e falava, o médico perguntava onde que dói, e você tocava. E aí esse médico ia te dar um diagnóstico com base no seu toque não, né? Na sua indicação. Você não manipulava o toque também, não. Você indicava no seu corpo onde que doía.
Gente, dá para ter um diagnóstico assim, né? Dá pra gente descobrir algo assim? E aí, se esse corpo não era permitido ser olhado nem por uma saúde, né? Quem dirá de uma sexualidade? Sim. E hoje ainda é uma bandeira, né? Olha, sexo não é só penetração, né? Tem outras coisas, tem outras partes do corpo. O corpo é tudo que é revestido pela pele. Então, tem muita coisa, né? Então, é essa ampliação. Então, hoje ainda, eu acho que ainda estamos ampliando isso, ainda é algo que nós estamos falando. Toque do corpo, do próprio corpo e do corpo do outro também, né? Então, Sim. esse corpo que nós temos, né? Eu acho que a gente viu um vídeo muitíssimo interessante da psicanalista Maria Homem, onde ela fala Para do quem corpo, estava né? no Cine Debate ontem, e eu fiz a interrogação do que nós iríamos falar hoje, né? Ontem a gente teve um Cine Debate, e aí eu falando um pouco do que seria a live, eu falei assim, olha, gente, né? Vamos falar sobre o corpo, vamos pensar a quem esse corpo pertence. Mas é essa a questão, né? Esse é um dos pontos que a gente quer levantar com vocês. Pode Sim, continuar, na Cleide, eu te outra, interrompi. sem problemas. Na outra live a gente estava falando, né? Por que que a mulher não existe? A gente já fez uma outra live e a gente respondeu essa pergunta, né? A Volta pergunta. alguns meses que você não achar a live. Isso, mas lá no IGTV que tem sobre feminilidades. E hoje a nossa pergunta é: será que o seu corpo é seu? E o quanto Seu que o corpo seu te corpo é seu? pertence? O quanto do seu corpo é realmente seu, Exato. né? Eu acho que é isso que de fato nós gostaríamos muito de deixar com vocês, né? Pra gente pensar um pouco. Por que que a gente tá levantando, né? Ah, tá. E da onde que essas meninas estão levantando essa coisa? Da onde que esse corpo vem? Pensando na construção desse corpo, né? A gente já relatou algumas fases. É claro, gente, né? Enfim, se a gente para estudar o corpo feminino, de fato, como a gente está se propondo a fazer, é um estudo que não se cessa, né? Nós Sim. fizemos, assim, pontuações de algumas fases dessa história. Nós temos a Inquisição, nós temos essas bruxas, né? Nós temos as bruxas, né, dos dois lugares, as bruxas condenadas e aquelas que curavam, enfim. Tem as mulheres ocupando diversos espaços até chegar hoje. Só que hoje, né, falando de o agora então, por que que nós estamos levantando o questionamento de e aí, né, esse corpo te pertence, o quanto é seu, o quanto não é seu? Porque vamos pensar onde nós estamos inseridos, né? Acho que vamos pensar no nosso social de início, não tem como a gente falar disso tudo sem falar desse social. E aí, a Maria Homem, ela vem dizendo, uma psicanalista, na verdade, não só ela, a Diana Corso também vai falando, também é outra psicanalista, vai falando algumas coisas sobre isso também. Enfim, várias vão falando. Mas em específico, essas duas, elas apontam a ideia de que o corpo não nos pertence. Que o corpo, na nossa cultura, não pertence, não nos pertence. Especificamente, o feminino passa por muito mais coisas do que o masculino, né? Aí as pessoas estão se perguntando, como assim, Cleire e Ana Paula, meu corpo é meu, eu que levo, eu que banho, eu que Eu faço as carreguei para qualquer coisas. lugar, ele é meu. Exatamente, esse corpo é meu. Então, vamos pensar aí em que medida a gente está falando que esse corpo não é tão seu assim, ou para você pensar que corpo, se o seu corpo é seu. Quando você trabalha, você muitas vezes tem que levar o seu corpo até o seu trabalho, não é? Então, nesse momento que o seu corpo está lá no seu trabalho, você não está alugando o seu corpo por um dinheiro? Então, se você vai ao trabalho, te pagam. Falam, ó, te pago para você vir aqui executar tal coisa. Uhum, É um aluguel. Tá alugando o corpo. Ah, te pago para sim. você vir aqui e dar uma aula para mim.
Durante 45 minutos, uma hora, você vem aqui e dá uma aula sobre o que quer que seja. Então, você está alugando o Uhum. seu corpo. Neste momento, o seu corpo não te pertence porque você alugou para outra pessoa. Outro ponto de que o seu corpo não é só seu. Maternidade. Quando você está gerando, você não tem lá muito controle do que está acontecendo, não. Muito pelo Uhum. contrário. As coisas vão acontecendo e tem hora que você não tem noção do que cargas d'água está se passando. E depois também esse corpo tem que ser emprestado, tem que ser dividido com aquele outro ser inicialmente. Você tem que amamentar. Assim, é claro que tem a opção de pessoas que às vezes não podem, às vezes não querem, não vou entrar no mérito da questão da amamentação. Mas, inicialmente, você tem que amamentar. Você vai amamentar aquele bebê, aquele ser humano ali, porque num primeiro momento, se não amamentar, ele vai morrer. Não E entrar com aí, pensando alimentação. nisso, Cleire, a gente está levantando essa pauta porque nós estamos falando de um corpo político, Exatamente. né? De um corpo biopolítico e esse corpo que é dominado por práticas e por discursos sociais e patriarcais, né? Então nós vamos falar. E assim, gente, não só esse corpo feminino, assim. Existem alguns corpos que não pertencem ao sujeito do corpo, né? Ele não é só porque os sujeitos que são um corpo mantêm esse corpo, não é deste lugar apenas. Então vamos pensar lá, né? A criança é uma questão, porque a criança você não pode violentar o corpo dessa criança porque esse corpo não é seu. Só que essa criança também tem questões de. É um corpo que ainda está sendo constituído, então ela tem certas limitações, né? Você precisa educá-la, você precisa alimentá-la, né? Então, é um corpo que não é seu, então você não pode fazer o que você quer com esse corpo. Você não pode violentar esse corpo, você não pode agredir, você não pode bater nesse corpo, você não pode usar esse corpo como você acha que deveria, que não te pertence. Mas é um corpo que precisa de um auxílio, vamos dizer assim, né? Ele precisa de um cuidado. Vamos Sim. caminhar um pouco na história. Vamos pensar naqueles que eram dito alienados, né? Os loucos. Eles não pertenciam a esse corpo, Ainda hoje, né? né? Tem Ainda essa hoje. interdição. Existe uma interdição no Uma intenção direito jurídica do que é jurídica. dito. Os idosos, né, que vão desenvolver demência, vem alguém e diz: você não é capaz de deter o seu corpo, eu vou assumir por você. A partir de hoje, o seu dinheiro não pode ser controlado por você, porque você não tem ciência disso, né? Você não tem mais uma consciência possível para isso, então eu faço isso, e aí vem uma questão jurídica e me autoriza a fazer isso. Né? Então é um corpo que vai ser cuidado. E aí, eu tô trazendo esses dois lugares para a gente pensando nas questões sociais e nas questões patriarcais que vão passando ao longo dessa história. E o corpo da mulher não deixa de ser um corpo que é disputado. Disputado social, disputado político, né? É um corpo. E é isso que a Cleire diz, né? Do trabalho de um aluguel, da maternidade, que o corpo não é só da mãe, que o corpo também é né, desse filho que está sendo gerado. E aí, eu, né, como uma boa associação livre, eu tô falando aqui lembrando de outras coisas, só que eu esqueci o nome. Mas eu me lembrei, você vai saber me dizer, Cleire, na mitologia grega, daquelas três irmãs que são deusas, São as que parcas. conduziam o fio da vida. São as E aí, por que eu parcas. tô dizendo isso? Aquelas que Cleire? Oi? Acho que tá falhando um pouco aqui pra mim. Enfim, enquanto a Cleire tá processando. Só pra mim, gente, pra vocês ela deu uma caída aí também? Ou é a minha internet que caiu? Oi? Oi? Ah, Te dando voltou. aqui. Voltou não. Tá Não? falhando. Não? Tá me ouvindo agora?
A Jéssica é ótima. Ah, Voltou. porque Fala, me dá um oi aí. a internet. Tá caindo, Cleine. Voltou ou não, né? Acho que ainda não. Oi. Ela volta só pra eu ficar animada. Aí eu fico assim, nossa, voltou. Aí ela some de novo. Oi, Oi? oi, Tô te oi, oi. ouvindo. Agora eu tô te Agora ouvindo. sim? Tá, voltou. Ai, eu sou Voltou. live sem piti tecnológico não é live, gente. Não, isso porque hoje de manhã eu falei pra Cleber assim, Cleber, não para de chover aqui. Essa chuva não vai me ajudar. Mas pelo menos aqui parou na hora da live. Quando foi começar a live, parou de chover. Mas eu tava falando, gente, né, da mitologia grega. Acho que são as moiras. Agora eu não Tem lembro o vários nome, nomes mas eu acho que é. diferentes. Pode ser as moiras, pode ser as parcas do destino. São, porque tem, Isso, tem vários é. nomes. Mas eu me lembrei delas para dizer o quê? Que essa mulher estava no controle da origem da vida e do final da vida. Exatamente. É o corpo feminino que gera a vida. E eram essas mulheres dentro da mitologia grega, né, que tinham esse poder de finalizar as vidas. Sim. Né? E aí eu trouxe isso para a gente pensar, falando, né, desse corpo até onde ele me pertence ou não, para a gente pensando nos lugares que nós vamos ocupando com esse corpo. Então, eu trouxe isso pensando na ideia da mulher nessa disputa do social, né? Que sempre vai haver contradições na história, né? Então, ao mesmo tempo em que esse corpo é seu, claro que é seu, você pode levar para onde você quiser, mas você precisa gerar um filho. Você tem que ser mãe, porque se você não for mãe, você vai ser incompleta. Exato. Tem a Né? cobrança Mas você tem que social. trabalhar. Você tem que trabalhar dentro de um discurso capitalista, dentro de algo que vai ser inserido e dominado, Você tem que né? ganhar o Que vai te dinheiro. dominar. Você tem que ganhar esse dinheiro. Detalhe, você tem que ser bonita e magra. Porque o seu Você tem corpo que não corresponder a pode um padrão ser gorda. estético, que também Exatamente. é uma prática dominante, né? Então, Exato. assim, se a gente para pensar, o nosso corpo está submetido a diversas práticas e a diversos discursos. Então, eles não nos autorizam, de fato, a gente, né, é quase que uma. Se a gente começa a pensar direitinho assim, eu não posso fazer exatamente o que eu quero com esse corpo. Não tinha até, né? Enfim, eu tô me lembrando aqui. Uma mulher que vai se tatuar, que vai colocar vários piercings, que vai colocar certas roupas, ela vai Vai perder o ser respeito. julgada. Ela vai Vai perder o ser respeito. julgada. Aí pensando nesses estereótipos, né? Que a mulher tem que ser bonita, magra, mãe, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, ser super bem sucedida e tem que arrasar em tudo. Ou seja, humanamente possível, né? E aí, tem um ponto também, pensando, né, nessa disputa do corpo. Não é igual para todas as mulheres. Quanto mais poder você tem, mais oportunidade de escolher de quem é o seu corpo, de quem o seu corpo vai pertencer. Exatamente. E nessa questão de poder, quanto mais dinheiro, mais você tem condição de alugar outros corpos para fazer coisas por você também. Então, você tem condição de alugar um outro corpo para fazer as suas atividades domésticas. Você, Sim, você tem condição de alugar um outro corpo para fazer outras coisas por você, para trabalhar alguma coisa que você queira, para fazer algo por você que você, naquele determinado momento, ou não faria, ou não está afim, ou não sabe fazer. Então, quanto mais poder você tem, mais você pode alugar outros corpos para fazer coisas para você e por você. quanto menos poder,
mais submetido você está. Aí é Exatamente. um, né? E aí pensando, a Maria Homem tem um, ela traz uns exemplos interessantes de pensar, pensando, quanto menos poder, menos dono desse corpo. E aí ela traz a imagem do corpo na sarjeta, né? Do corpo que inclusive mora na rua, né? Que é um corpo que você não tem o poder disso, é um corpo que é jogado, que é dado, né? Que não tem o seu valor. E a Clery subiu de novo. Cadê? Clery, você tá conseguindo me ouvir? Acho que não, né? Tá falhando também. Acho que eu não tô nem conseguindo conectar. Oi? Tá travando? Oi? Você vem só pra me dar o gostinho de que você tá voltando e você some de novo. Quando ela tá aí tentando retornar? É... Oi, peraí. Deixa eu. Acho que ela saiu. Deixa eu chamá-la de novo. Você tá por aqui, Cleide? Não, ela nem tá aqui, né? Deixa eu chamá-la aqui novamente pra ver se. Oi. Oi! A minha Tudo certo. internet me derrubando. Isso é porque tem duas aqui e elas estão desse jeito. Mas nenhuma quer funcionar, tá tudo certo. É, nem uma fala assim, não vou funcionar agora, e a outra fala assim, ah, não, tá fazendo frio, tô com preguiça. Bem isso. Mas então, né, Cleide, a Jéssica, a Rezende estava falando aí, né, de passar pelas questões de classes. Não tem como não passar, né, gente? Não tem como a gente falar que uma mulher. E aí, pensando em tudo, gente, assim, não tem como a gente falar que uma mulher negra, que mora na periferia, vai ter o mesmo domínio do próprio corpo que uma pessoa, né, que uma branca elitizada. Não vai, né? E nem acesso ao mesmo sistema de saúde. Não vai. Com Né? Então, certeza não. assim, não tem como. É um corpo político, gente. Acho que a gente tá falando assim, a gente vai falar de um corpo político, não tem como a gente não falar, a gente vai passar por isso de alguma maneira. São questões políticas que nos esbarram a todos os momentos, né? Quando a Cleire falava ali de quanto mais poder, inclusive, a possibilidade de pensar, né, de dialogar outros corpos para fazer aquilo para você. Quem que é o corpo que vai ser alugado? Quem que vai ser o corpo que vai ser chamado para ocupar esse espaço? O corpo que tem Então, menos aquisição, menos poder. São relações de poder, né? Não tem jeito. se a gente pensa nas questões do masculino e do feminino, né? Ainda hoje, a nossa, né, briga, nossa disputa aí é para mostrar que esse corpo feminino não é inferiorizado ao masculino. Porque isso lá de trás daquele corpo invertido ainda está. Hoje nós sabemos que o corpo feminino não é invertido ao masculino. Ok, né? Teve um caminhar da anatomia, da medicina, da ciência e tal. Mas socialmente, será que a gente sabe que esse corpo não é inferior? Será que a gente Sim. trata esse corpo como se ele não fosse inferior?
Oi? E para além disso também, né, temos a questão das relações, né, dessas múltiplas jornadas, né, que o corpo feminino tá aí sobrecarregadíssimo com essas múltiplas jornadas sempre, uma, duas, três, quatro jornadas. É mãe, dona de casa, estudante, profissional e essa série de coisas. E não há aí uma divisão desse trabalho interno, desse trabalho doméstico, independente do gênero. Ó, E pensando, moramos todos, cada um fique com uma parte, né? mas a mulher foi ensinada lá atrás que ela tem que tomar conta do privado, que ela tem que cuidar, Uhum. né? Então, assim, ela cuida desde o nascimento, a Diana Corso fala disso, ela cuida do nascimento, ela troca a fralda do bebê e ela troca a fralda daquele sujeito que está envelhecendo e que também não tem mais o domínio do seu corpo. Exato. Ela tá nas duas pontas, né? Tá Então, sempre é ela que cuidando. tá sempre cuidando dos dois lugares. E aí, não tem como a gente não pensar que essa mulher que tá com essas trocentas jornadas, alguma coisa não dá para ser feita, né? A gente não vai dar conta de tudo. Claro, assim, claro não. Lógico, a gente não vai dar conta de todas essas jornadas. Alguma coisa vai ficar para trás. Aí adivinha o que que fica? Esse corpo feminino, esse autocuidado. E aí nós vamos voltar para o início da nossa live, quando a gente falava da importância do autocuidado. Sim, de Se uma olhar mulher para se o próprio ocupa de outros corpo, né? espaços, ela perde o seu corpo, né? Se ela tá tão ocupada a cuidar do corpo do outro, ela não tem nem tempo, nem condições de cuidar do próprio corpo, que é um corpo que vai adoecer. Porque também não vai conseguir corresponder com todas as jornadas aí que são ditas que precisam. Esse corpo vai adoecer. Ele vai dizer de algum lugar que não tá. E aí, quando nós fomos ensinadas a escutar os nossos corpos, a reconhecer, né? A saber que o meu ciclo menstrual tá diferente de um mês para o outro, a saber que eu tenho uma queda de cabelo diferente, enfim, que estão aparecendo manchas nesse corpo, que estão aparecendo dores nesse corpo, são formas desse corpo começar a te dizer, olha, peraí, vamos olhar para mim? E a gente não olha, né? Porque Sim, e é pensando, sujo olhar para o corpo, né? E exatamente, aí o pensando cristianismo nisso, Ana entra. Paula, e puxando um pouquinho para a psicanálise, né? O corpo, ele é fonte de um saber na psicanálise. Porque o corpo não é simplesmente aquela parte anatômica ali. Ele é fruto de um processo, de uma construção psíquica. De uma Então, construção. nesse, Nós não falamos nesse o que era o corpo da corpo, psicanálise, né? É sim, isso, o corpo da sim. psicanálise. Então, voltemos um pouquinho no corpo da psicanálise, porque esse corpo é detentor de um saber. Esse corpo aponta para alguma coisa, que são lá as histéricas de Freud, lá atrás, né? Que quando tinha, tem uma paralisia. Os médicos não encontravam nada que fosse condizente. Não sei, fizemos todos os exames e simplesmente não há explicação. Então, aí, o Sim, corpo, na psicanálise, ele anda junto, o corpo, o físico e o psíquico não se separam, estão juntos. Travei. tá Travei? travando, mas eu vou traduzir para você aqui enquanto você volta. É, estamos falando justamente disso, né, gente? De que esse corpo dentro da psicanálise é um corpo construído, né? Uma construção Voltei? social que detém deste saber também. E aí, o que eu disse lá atrás do Freud, né? Quando eu lembrei, quando eu fui falar da medicina, eu lembrei do Freud. Porque o que acontece, né? Essas mulheres que vão, as histéricas, que são as mulheres que chegam inicialmente para Freud, elas chegam com alguma coisa neste corpo em que os outros médicos não conseguiram descobrir o que era. É daí que começa a história. Elas passam por diversos
médicos, ninguém descobre nada, só que os sintomas corporais não somem. Então, são paralisias, são afasias, né? E são mulheres que não conseguem mais engolir uma comida, são mulheres que não conseguem mais falar a sua língua materna, são mulheres que não conseguem andar, enfim. São mulheres que esse corpo vai expressar que alguma coisa não tá legal. Né? Então, o corpo detém algo que diz, não tá legal. E essas mulheres eram as mulheres que não se encaixavam nos padrõezinhos, né? Era talvez aquela mulher que não queria ser só a dona de casa, era aquela mulher que talvez, né, começaria a lidar com alguma coisa que era ali proibido, porque o proibido sempre andou muito conjunto, né? O corpo e o proibido Uhum. estão ali, né? Tocar corpo é pecado, é proibido, é sujo, Exatamente. né? Isso a gente não faz, porque o corpo, principalmente o corpo feminino, é um corpo sagrado, porque é o corpo que gera a vida. Então esse corpo ele é para gerar a vida. Só sentir prazer não faz parte disso. Então masturbação não faz Exatamente. parte disso, né? Excitações não fazem parte disso. Para que que você vai palpar esse corpo? Para que que você vai conhecer esse corpo? Sendo que a única finalidade dele é o gerar. Isso, e tem essa questão toda, né, de não tocar, de não. Esse não tocar era para que não se descobrisse o prazer, porque a mulher não podia ter Sim, prazer porque ela era portadora de um excesso. E esse excesso sempre foi muito temido. Quando você falou das parcas, né, da mulher que começava a vida e a mulher que também tem o poder de terminar a vida, é uma das fontes de horror, né? Ao feminino. Essa mulher que é detentora disso, dessa geração, dessa vida, que produz a vida e ao mesmo tempo tem o poder de finir com essa vida a qualquer momento, naquele instante ali, né? que precisa ser Que aquela proibido, né? criança, isso, que aquela criança ali está sob os cuidados dela. Basta que ela queira, porque é muito frágil. Então, ela é detentora, pode passar por ela essa morte também. A psicose Então, corpórea que diga, né? Aquelas mulheres que após maternar, né, vão desenvolver o quanto que é frágil. exatamente. O quanto essa mulher tem um poder, né? Esse corpo feminino que gera, esse corpo feminino que tem essa possibilidade desse prazer imenso, que é tão temido, né? Que é uma das E fontes de aí, medo do corpo feminino, é isso. né, pensando nisso, né, Cleire, vamos combinar que também são conhecimentos novos, né? Porque pensando na história novamente, não se achavam que era mulher, né? Sempre foi logado ao homem que ele, né, o poder de ter filhos ou não estaria com ele, né? No sentido de que a mulher não teria essa participação na história, né? Então era esse homem que está. E aí pensando quanto que isso sempre vem quando convém, né? Porque depois em que diz que não, que é essa mulher que vai gerar essa vida, também vem a responsabilidade sobre essa mulher de ter filhos homens. Sim. Né? Então, assim, a gente vai colando o que convém socialmente, politicamente. Então, por isso que não dá para não dizer deste homem político. Não dá para dizer desse corpo, né, fora da política, do social. Não dá para dizer, então, de um cuidado, de um autocuidado para prevenção a um câncer, sem falar de tudo isso. Né? Porque é histórico. Por que a gente, tá bom, todo mundo sabe que precisa se tocar, mas por que a gente não se toca? Por que isso Uhum. passa? Por que que você lembra, né, de tocar tudo ao seu redor, mas não se lembra de se tocar? Assim, se a gente para pra pensar, quantas mulheres se lembram de se tocar, de fazer autoexame, né? Quando, sei lá, você tomou banho, você pode sair do banho e fazer, e aí, né? A gente não se recorda disso. Porque isso não nos é ensinado. De fato, não é. Exatamente. Mas a gente lembra de cuidar do outro, de cuidar do filho, de cuidar do marido, de cuidar do pai, de cuidar da mãe, de cuidar do irmão, de cuidar De do tudo. cachorro, de cuidar da casa. Cuida de tudo. To-
troca, limpa, ajuda, ajeita, tudo, mas o próprio corpo, cadê esse cuidado? Cadê esse olhar de cuidado para si mesma? Fala, vamos Uhum. olhar aqui, vamos cuidar, vamos prestar atenção, isso daqui está diferente, não está? Cadê esse cuidado? Cadê esse olhar para si? Cuidar dos outros? Pode sim, mas não deixa de E cuidar é de si irônico, também, né? né? Porque nós fomos ensinadas desde sempre a cuidar mais do outro, a não nos Exato. cuidar. Cleire, nosso tempo tá acabando. Deixa eu te contar uma coisa. Tá acabando. Quantos minutos nós temos? 3, não, 2. Nossa, já. Já tá indo. Você quer dizer alguma coisa para poder tentar dar o mínimo laço nessa história toda? Bom, acho que assim, a gente vai continuar conversando, certamente virão outras lives que conversarão, né? Como essa conversa com as outras duas, né? Com a da maternidade e feminilidade, também do feminismo, que as meninas fizeram. Eu acho que As outras virão que Jéssicas. conversarão, sim, que conversarão entre si, né? Que esse é um assunto que nós falamos, já vimos falando e acho que continuaremos falando sobre isso, né? Eu acho que a gente não tem jeito de pôr ponto, a gente põe vírgula, né? Nesse Uhum, assunto, sim. porque não Por isso que eu falei acaba, mínimos laços. Nós vamos não enlaçando e seguindo. acaba. Não tem como falar nossa história. Mas Isso. assim, Aí essas lives que nós citamos, gente, pode falar, Cleide. quem quiser, eu ia só deixar em aberto, quem quiser pedir alguma indicação bibliográfica, alguma Sim. coisa assim, nós estamos disponíveis, pode entrar pelo programa Florescer e pedir que a gente faça com o maior prazer. Pro programa, ou se quiserem nos procurar também, só mandar ali um oi que a gente envia. Tem muito material. Gente, é isso que a gente tá falando desde o início. O feminino, ele sempre foi objeto de estudo, né? Então, tem sim muito material e a história diz muito, né? Não deixem de olhar para nossa história, que ela vai nos mostrar muito sobre o nosso hoje aí. Mas só para apontar aqui antes que feche, as lives citadas estão salvas aqui no programa, no Instagram do programa, né? Tem a minha e da Cleire sobre feminilidades, da Jéssica Rezende Siqueira sobre o feminino, né? E a ciência, se eu não me engano. Da Cleire com a Carol sobre maternidade, tem sobre depressão, sexualidade, tem muita live, gente, tem muito Ah, tem material muita, ali. não dá para lembrar assim. Tem muita coisa. E vão ter muitas outras ainda. Novembro tem muita coisa bacana sendo preparadas. Tem curso vindo aí, tem mais lives vindo aí. Não deixem de acompanhar o nosso programa. A gente se dedica muito para estar sempre nos atualizando e sempre, né, trazendo essas inquietações para vocês também. Acreditamos que isso seja muito importante. E, enfim, tem um material muito bacana. Se vocês precisarem, se vocês tiverem mais. Tem a live sobre cu, maravilhosa, gente. A live sobre cu é Sim, maravilhosa. exato. Marcela arrasa falando sobre cu. Enfim, precisamos de mais materiais, sugestões de novas também. Nos enviem. Somos super fofos, gente. Manda as coisas pra gente que a gente vira família logo, logo. Cleire, obrigada Eu que novamente. Foi lindo estar com agradeço. você. Obrigada a todos também que estiveram conosco. Sim, muito obrigada, pessoal, né, pelas nossas trocas aqui. Sejam sempre bem-vindos às nossas participações. Contamos com vocês, né? Em tantos outros eventos que ainda vão Sim. estar vindo. E o Foi quanto o muito seu bom mais corpo uma é seu, parceria. né? Fica aí o questionamento, né? A O cada quanto o live, seu como diz corpo a é Carol, a seu. cada live da psicanálise fica um questionamento. Então, agora fica esse. Pensem aí, né? O quanto vocês, de fato, detêm partes desse corpo, o quanto vocês estão alugando por aí. Pensem um pouco, não deixem de se cuidarem, né? O autocuidado acontece o ano todo. Então, não deixem de olhar para o corpo de vocês. Homens e mulheres. E a Cleire travou bem no finalzinho. Não acredito. Cleire, um beijo. Muito obrigada. Obrigada a todos.
Tchau, gente.